Boa noite a todos, graças e paz. Gostaria de chamar o pastor Ivaldo, já aqui à frente. O pastor Ivaldo é pastor da primeira igreja batista em Vista Alegre e em Rio das Artes. E nós temos um carinho muito especial com o pastor Ivaldo, também com a sua esposa Débora. No início, ainda quando éramos congregação na Náutica 3, ele foi uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho, nos ajudou demais. No ingresso, de entender tudo, da entrada na denominação. E nós temos um carinho muito grande, pastor, o senhor, com a sua esposa. Para nós é uma honra poder ter o Senhor aqui. E nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pela vida do Senhor e da sua esposa, e também pedindo ao Senhor que o abençoe na administração da palavra. Vamos orar. Pai, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos te louvar, a Deus por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesta noite. E nesse momento nós queremos pedir ao Pai que o Senhor abençoe a vida do pastor Ivaldo, que vai trazer uma palavra, Senhor, à sua igreja, aos nossos corações, uma palavra que o Senhor já colocou em seu coração. Nós pedimos então que o Senhor use o Senhor poderosamente para a honra e glória do Teu nome e somente do Teu nome, Senhor. Então nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como diria Reverendo Augusto Nicodemos, boa noite aos batistas e a paz do Senhor demais. Gente, eu achei muito engraçado quando eu vi a primeira vez numa exposição que ele fez lá em Goiânia ainda, quando eu fui para lá, e foi muito bom. Mas agora, falando bem sério, boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida nesta noite. Amém? Amém. É uma honra, pastor Lucas, estar aqui com o irmão, com a igreja, conhecendo os demais pastores aqui. E eu estava fazendo as contas ali, já tem mais de 2 anos que eu não venho. E aí eu descobri uma coisa, que de Rio das Artes para cá é só 1 hora. Eu acho que eu ouvi mais. Já estava com saudade da igreja, já estava com saudade dos irmãos. E realmente é uma igreja que está no nosso coração, é uma igreja que está em nossas orações, uma igreja que tem, assim, a gente tem acompanhado a obra que o Senhor tem feito aqui através da pessoa do pastor Lucas, sua esposa, da igreja, e a gente fica muito feliz com isso. Irmãos, nós, enquanto cristãos, crentes, da mesma família, nós vamos aprender cada vez mais a nos alegrar com os feitos do Senhor nas outras igrejas. Temos que aprender, temos que vibrar com isso. Com a obra, quando a gente vê a obra do Senhor caminhando seriamente, quando tem pastores bíblicos pregando a palavra, quando os púlpitos estão sendo ocupados por pastores bíblicos e sérios, que está um tanto difícil, viu? Nesse tempo a gente ter pastores centrados na palavra do Senhor. A gente está estudando as 2 cartas de Pedro lá em nossa igreja. Nós vemos como é sério isso, quando nos últimos tempos falsos pastores se chegariam às igrejas, mestres e tanta gente, e há muito tempo já isso está acontecendo em nossas igrejas. Deus tem misericórdia. Estou acompanhado nesta noite mais uma vez, e como sempre, da minha linda e adorável esposa Débora. Coraçãozinho para ela. Nós temos 2 filhos, um filho está no Paraná, estará conosco agora na terça-feira, na quarta-feira ele chega, passar o dia dos pais comigo. Nós nos falamos todos os dias, porém nos vemos
cara a cara, um pouco de dificuldade, porque ele está bem longe, está a 1.100 quilômetros de nós. Temos a Júlia, que está morando em Itupé, servindo ao Senhor em Jundiaí, em uma das nossas igrejas. Por isso não estão conosco aqui, mas com certeza estariam nos acompanhando e também gostam muito dos irmãos dessa igreja. Mas eu não vim aqui para falar de mim, eu não vim aqui para falar de nós, eu não vim aqui para falar de outra coisa, senão pregar a Santa Escritura para a tua vida. É isso que eu pretendo fazer nesta noite. A minha oração, irmãos, é que eu seja claro, direto, simples na pregação do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele é puro e o Evangelho ele é simples. Esses dias eu estava em uma casa fazendo uma visita, considerando uma família, e quando eu chamei a família para orar, ela disse: pastor, vamos orar sim, mas eu tenho alguém que precisa conhecer o senhor, posso chamá-lo aqui? Era um vizinho e tal, e ali eu disse: ok, claro, sem problemas, e aquele moço veio até lá com a esposa, com a filha, e a minha pergunta para ele foi a seguinte: você conhece Jesus? E a resposta dele foi a seguinte: eu já fui em tantas igrejas, já vi tantos sermões, eu já ouvi pregações, eu já louvei nas igrejas. Eu disse: você não me respondeu a pergunta. A pergunta foi bem simples: você conhece Jesus Cristo? Ele parou e disse: não conheço. E aí então eu preguei para ele João 3,16. E aquele moço saiu de lá assim impactado por Jesus Cristo. E falamos que o Evangelho é assim, o Evangelho é puro e é simples. Pregue o Evangelho em um único versículo. Pregue o amor de Deus, pregue salvação, pregue da forma que Ele deu o seu Filho único, Filho unigênito, para em favor dos nossos pecados, para morrer em cruz por nós. Isso é muito longe, não. A gente está preparado para pregar o Evangelho. Pregar quando somos, quando o Senhor coloca pessoas à nossa frente, nosso caminho. E é dessa maneira que eu quero mais uma vez aqui trazer uma palavra para o pastor Lucas e para a igreja. A Bíblia ela fala conosco, ela fala com todos nós. Embora é um culto, uma solenidade de ordenação do pastor Lucas, mas é a festa do reino, é a festa da igreja, é a festa dos céus. Então a palavra ela não fala apenas com uma única pessoa. Inclusive a palavra de hoje, irmãos, eu tenho plena convicção que vai falar com você e com cada um de uma forma diferente. E muitas vezes a gente está à porta, eu costumo estar à porta após os cultos que eu realizo lá em Budas Artes. E ali, não raras vezes, algum irmão me dá um abraço e diz: pastor, aquela palavra, aquele trecho, o senhor falou assim, eu sair daqui, vou sair tremendamente impactado. Aí eu fico pensando: que hora é que eu falei isso? Porque o Espírito Santo ele trabalha no coração das pessoas de forma diferente. A minha certeza, irmãos, que você vai sair daqui diferente do que entrou, a minha certeza é a Bíblia que me dá. Ela diz assim que a palavra de Deus não volta vazia. E ela não vai voltar vazia. E o Senhor falou no meu coração tantas vezes, irmão, na preparação desse sermão aqui. E eu tenho para mim, irmãos, que o pregador ele tem que seguir nessa linha. Se na preparação do sermão, se o Senhor não falar o seu coração primeiramente, Ele não tem como falar com a igreja. Porque a palavra fala conosco primeiro, ela transforma a minha vida primeiro como pregador, ela me mostra os meus pecados, ela me mostra os meus delitos, me mostra os meus erros, ela me mostra onde e por onde eu devo seguir ou não seguir. De maneira que eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Eu costumo pregar expositivamente, os irmãos me conhecem. Por conta de que eu entendo que a pregação expositiva é a pregação que melhor nós conseguimos assimilar. Mas disse já um pregador que se você um dia ou outro lá pregar um sermão temático ou diferente, não tem problema, basta você depois ajoelhar e pedir perdão, está tudo certo. De maneira que eu quero pregar com você hoje, falar com você hoje em Neemias. Irmãos, eu quero fazer uma explanação em alguns capítulos de Neemias. É claro que nós não conseguiremos
conversar sobre todo o livro, mesmo porque o pastor Lucas só disse que eu só posso pregar até meia-noite, eu não quero passar disso. Mas eu quero ler com você Neemias, o capítulo 1, os 4 primeiros versos. Depois nós vamos para o capítulo 6. E os 4 primeiros versos de Neemias. Amém ou misericórdia, irmãos? Amém. Então vamos ler. Os primeiros versos de Neemias diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vá comigo até o capítulo 6, por favor. Leamos os 3 primeiros versos. Tendo ouvido Zambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Zambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Agora o verso 15 e o verso 16 do mesmo capítulo. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Até aqui, irmãos, a leitura do texto sagrado. Eu quero relembrar a tua mente já esclarecida sobre o contexto aqui deste livro de Neemias. Neemias fazia parte de uma geração que, mesmo sendo judeu, ele havia nascido na Babilônia. O livro de Neemias, irmãos, vai nos trazer encorajamento para os nossos dias, para o nosso tempo. Houve um tempo chamado de cativeiro babilônico, onde o povo foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, o qual destruiu Jerusalém. Pensa comigo, irmãos, em uma geração que nasceu em terra estranha, uma geração que nasceu fora do seu país. Por exemplo, pessoas que se mudam para os Estados Unidos e ali têm filhos, e os filhos então agora aprendendo a língua, aprendendo a cultura, aprendendo a forma de viver ali. Isso então havia acontecido com muitas pessoas que haviam nascido na Babilônia, e um deles era Neemias. Esse moço aprendeu vários conceitos. Dentre eles, esse moço foi separado para servir no palácio. Esse moço era um copeiro do rei. Esse moço, o trabalho dele, o que ele sabia fazer, era servir o rei, e servia bem feito, fazer bem feito. Esse moço, fosse por certo, irmãos, ele aprendeu com seus pais sobre o Deus verdadeiro e único.
Esse moço certamente teve aqueles cultos familiares, aquelas reuniões familiares onde os pais ensinaram a servir a Deus. Quem é o Deus verdadeiro? Irmãos, quando nós ensinamos nossos filhos a servir o Deus único e verdadeiro, e nós não podemos fugir disso, nós colhemos frutos e bons frutos lá na frente. Mas acontece que algo estava para acontecer na vida de Neemias, onde mudaria a sua vida por completo. Neemias, ele só havia ouvido falar como a terra dos seus pais estava. Então, diz o verso 2, que um irmão chamado Hanani, ele foi até Jerusalém, ele fez parte daquele grupo que após os 70 anos de cativeiro, alguns estavam retornando para a terra. Só que quando chegavam lá, as caravanas chegavam em Jerusalém, o que eles encontravam? Nada, tudo destruído, derrubado, não tinha casa, não tinha escola, não tinha farmácia, não tinha supermercado, não tinha muro, não tinha templo. E muitos deles então regressavam para a Babilônia. Não, aqui não dá para viver, aqui não dá para ficar, aqui não tem nada, aqui está destruído, então eu preciso voltar para lá. Lá eu tenho todas essas coisas para as minhas necessidades. Então, irmãos, agora Neemias vai, quando o irmão chega, ele vai fazer uma pergunta a seu irmão Hanani, e talvez é daqueles momentos que você é melhor não perguntar. Porque às vezes você faz umas perguntas e a pessoa vem com a resposta. Irmãos, se você perguntar para o irmão seu, à porta do templo, como é que você está? Ele vai te responder. Aí ele fala, irmão, eu não estou bem não, eu preciso de orar com você. Aí você fala, eu estou atrasado, eu vou ministrar o louvor. É assim, não é para ser. Nós precisamos perguntar às pessoas como elas estão, e nós precisamos ter um tempo para ouvir essas pessoas também. Caso contrário, eu não vejo possível que a gente se interesse, ou uma sinceridade no interesse pelos irmãos, pelas pessoas. Muitas vezes vai acontecer isso com você, como aconteceu com Neemias. Aí o seu irmão então olha para ele e diz assim, olha Neemias, a coisa não está boa não. A coisa não anda bem. Então no verso 2, ele disse, olha, as coisas lá se acham muito ruins. Verso 3, as coisas estão em grande miséria. Lá, os que vivem lá estão no desprezo. Os muros, Neemias, da cidade, eles estão derribados. Neemias, e as portas, Neemias, elas estão queimadas. Irmãos, quando Neemias, diz o verso 4, ele ouviu isso, ele ouviu essa resposta do seu irmão, algo aconteceu que mudou a vida desse moço. Ele poderia simplesmente ter ignorado essas respostas. Ele poderia ter dito, ok, valeu, obrigado, tudo certo, já me falou o que coitado deles. Poderia ter demonstrado apenas uma dor momentânea. Nossa, que chato, né? Que chato que o povo está assim. Irmão, quero dizer uma coisa: se você não está preparado para ouvir respostas, não pergunte. Porque você, como servo do Senhor, e crente que serve aqui nesta igreja, pastores, nós precisamos ter isso em mente para nós. Se nós não vamos conseguir atender as nossas ovelhas, ouvir as nossas ovelhas, é melhor não perguntar as coisas. Mas Neemias, ele faz algo aqui impressionante. Ele ouve, ele se compadece daquele povo. Ele vai falar com aquele que poderia resolver todas as coisas. Diz a sequência do capítulo que ele ficou extremamente abatido com isso.
E ele fez algo, irmãos, que nós devemos fazer, e você depois pode ler na sua casa o restante desse capítulo. Ele foi procurar a Deus, e ele foi dizendo ao Senhor na sua oração: ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Irmãos, ele vai se derramar diante de Deus. Ele vai se colocar diante de Deus, dizendo: Senhor, o meu coração está aflito com tudo aquilo que eu ouvi. Ele vai clamar ao Senhor pela restauração. Irmãos, esse homem, ele decide fazer algo. Ele decide no seu coração, tocado por este momento, por esta dor, somente, mesmo ouvindo somente as palavras do seu irmão, como as coisas estavam lá, ele não tinha visto isso presencialmente, mas esse moço, ele é tomado dessa dor, e ele decide então fazer algo. Irmãos, nós precisamos, diante das circunstâncias, tomar decisões. Esse moço decide ir para lá, e nós sabemos a história que ele decide reconstruir a cidade, reconstruir os muros. Mas pensa no homem que era copeiro, a mão devia ser bem lisa. Esse homem não tinha pegado nem colher, uma colher de pedreiro, não sabia nem o que era isso. Eu também não sei não, mas eu me arrisco às vezes. Eu digo lá para a igreja que eu sou um pastor reformado e reformador, igual você, Lucas. Eu vi umas fotos aqui. Porque a gente está com o povo, a gente está junto, a gente decide fazer e a gente vai fazer. A gente não guarda a mulher não, às vezes faz errado. Às vezes os irmãos da igreja dizem assim: pastor, vai descansar um pouquinho. Mas eu estou fazendo algo errado? Não, só descansa um pouco. Eu sei que eu estou fazendo algo errado, não está certo a construção. Esse moço então, ele decide fazer isso. Embora, irmãos, ele nunca, jamais tinha tido contato com a construção civil, ele não voltou atrás não. Sabe por quê? Porque ele entendia que o Deus que envia é o Deus que capacita. Ele entendia no seu coração que Deus jamais iria lhe abandonar e não iria lhe capacitar para fazer a obra, pastor Lucas. Às vezes a gente se sente em uma situação que a gente diz assim: eu não vou conseguir. Isso acontece com a gente. São desafios que são nos colocados, muitas vezes, que a gente pensa: eu não vou conseguir. Como é que eu vou chegar lá? Irmãos, aí eu lembro dessa palavra aqui de Neemias. Eu lembro que o Deus que colocou no coração dele capacitou Neemias. Eu vejo o pastor Lucas que muitas vezes, irmãos, o rebanho, ele espera que o pastor tenha revelações, que o pastor tenha sonhos, que o pastor ele tem assim, aquela intimidade que está tendo mesmo com Deus, mas naquele grau que Deus fala audivelmente que todos os dias. Irmãos, Deus fala conosco conforme a sua palavra, conforme fala com você, fala com o pastor. O mesmo Espírito Santo que está no meu coração está no seu. Quando nós somos ordenados, pastor Lucas, nós não recebemos uma unção diferente dos irmãos, não. Nós somos separados para o Evangelho, para pregar o Evangelho, para liderar o povo. Irmãos, nós temos o mesmo Deus, Espírito Santo. E se quando você olha para Neemias não recebeu uma revelação, um anjo não desceu para falar com Neemias, nada disso aconteceu. O que aconteceu, irmãos, que Neemias foi tocado por uma grande compaixão. Ele se sentiu sensibilizado com a obra, com o serviço. Claro que o Espírito Santo trabalhou no coração dele, eu não vejo diferente. Claro que sim. Mas quando ele se lançou esse desafio, irmãos, ele talvez não imaginasse tantas situações que estariam pela frente. Quando nós
aceitamos sermos separados, pastor Lucas, para o santo ministério, nós não temos noção do que vai vir. Nós olhamos a experiência de um pastor, de outro pastor. Eu tive meu pai que foi pastor por muitos anos, teve a experiência dele, eu como filho acompanhei, não era pastorzinho, pastor era meu pai, mas a igreja sabe que eu era pastorzinho, foi um problema na minha vida isso. Mas aí nós olhamos para as situações e nós precisamos esperar e sim entender que o Espírito Santo vai nos capacitar ao longo da jornada, ao longo do caminho. Irmãos, nós temos algumas experiências na Bíblia de que homens sim ouviram audivelmente, tiveram essa experiência com Deus. Nós temos, por exemplo, Moisés que viu a sarça ardendo. Nós temos Saulo que teve a visão e teve um encontro com Jesus. Sim, mas nós temos também aqui um homem que foi usado tremendamente pelo nosso Deus, que não teve esta visão, que não teve esse sonho. Então, se você está esperando ter uma visão, se você está esperando ter um sonho para começar a trabalhar na igreja, de hoje para frente você não vai esperar mais. Você vai se colocar diante do Senhor: Senhor, me usa neste lugar aqui. Senhor, me usa no meu ministério, usa no nosso ministério. Senhor, o que o Senhor já tem para nós, irmão, já está revelado na sua santa palavra. Não espere algo diferente, algo extraordinário. Claro que a gente não coloca Deus numa caixinha, claro que não. Ele age da forma que Ele quer. Ele faz da forma que Ele quer. Mas se tem algo que Ele deixou para nós podemos seguir as Santas Escrituras. E nós pregamos todo mês de outubro, só a Escritura, somente a palavra do Senhor para nós. Neemias, pastor Lucas e pastores, irmãos aqui, o que conectou ele com a situação, conectou ele com a sua missão, foi a necessidade da restauração. Ele foi tremendamente impactado por aquilo. Ele viu a necessidade do povo. Ele se colocou como instrumento nas mãos do Senhor para abençoar aquele povo, abençoar aquela cidade, para reconstruir a cidade. Nós precisamos sim estarmos atentos quais são as necessidades do rebanho. Pastor, a necessidade de Embu das Artes não é a mesma necessidade aqui. Não é a mesma. A necessidade que eu tinha no anterior ministério em Várzea Paulista não eram as mesmas necessidades, não são as que eu tenho em Embu das Artes. Nós precisamos sim identificar quais são as necessidades do nosso povo, quais são as necessidades do nosso bairro, para que o Evangelho seja pregado com inteligência também, não com imposição. Irmãos, diante de todas essas situações, Neemias não entrou em desespero. Neemias procurou ao Senhor. É ali que ele teria as respostas. Mas claro, ele precisou ter algo muito claro para mim. Ele precisou, irmãos, ter coragem. E o ministério sem coragem não é um ministério próspero. Nós precisamos ter coragem. E muitas vezes nós não temos tanta essa coragem. E aí entra um papel muito importante, que é o papel da igreja, auxiliando o seu pastor, estando com ele, lado a lado, para enfrentar os desafios do ministério, aconselhando. O pastor precisa ter seus conselheiros aqui na igreja. O pastor precisa sim, o pastor não é aquele que está acima de todos e não precisa de conselho de ninguém. Irmãos, quantas vezes eu me aconselho com membros da minha igreja, eu vou conversar com eles. Mas nós vamos ver aqui, nesse vídeo, que não são com todas as pessoas que é possível fazer isso, nós sabemos. Mas são aqueles pelos quais o Senhor coloca ao nosso lado. Irmãos, por que é tão importante termos coragem?
Repita comigo alguns nomes. Esses nomes estão na Bíblia. Samua, Zafate, Gigial, Balti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Quantos se lembram desses nomes? Levanta a mão. Você se lembra de Josué e Caleb? Esses homens faziam parte daquele grupo dos 12 espias que foi designado para espiar a terra. Irmão, sabe por que você não se lembra desses nomes aqui? E eu precisei ler também. Porque homens que não têm coragem não são lembrados. Homens fracos não servem o reino. Homens corajosos que se revestem de tudo aquilo que a Bíblia traz para nós como espada, couraça, capacete, tudo aquilo que a Bíblia traz para nós. Homens e mulheres que se revestem dos dons que o Espírito Santo nos dá, sim, para atuarmos na obra dele. Homens e mulheres que se veem em Gálatas 5:23, onde buscam os dons do Espírito, os melhores, aquilo que nós precisamos ter, o amor e tudo mais. As virtudes, obrigado. Homens e mulheres que buscam isso são homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que serão lembrados pela futura geração, onde olharão para trás e dirão: em 2024, há tantos e tantos anos atrás, essa igreja ordenou um pastor, e esse pastor foi corajoso, juntamente com sua esposa e sua filha, conduziu o rebanho, conduziu os irmãos à pregação do Evangelho. E aí começarão a citar outros nomes. Eu espero que o seu nome seja citado lá na frente. A Bíblia diz que Abraão saudaria a sua geração. Irmãos, sabe como Abraão pôde saudar a sua geração? Geração futura, peraí, mas ele não viu os seus netos crescerem, os seus bisnetos, não viu? Como é que esses, agora da geração futura, 3, 4, 5 gerações, poderiam olhar para trás e lembrar de Abraão? Irmãos, Abraão fez só uma coisa: ele olhava para o futuro, olhou para o futuro, e ele saudou a geração que ainda nem havia nascido, porque eles lembrariam do homem que foi, da forma que foi usado pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos sim ser lembrados por aqueles que passamos por esta igreja, pelas nossas igrejas, e fizemos algo pelo reino. Estamos falando de Neemias, estamos falando de um homem que restaurou, o homem que foi usado por Deus. Nós não lembramos dos outros, dos covardes que voltaram quando espiaram a terra e disseram: não, lá não dá para entrar não. E tem crente que é assim, tudo é não dá para fazer, não dá para fazer. O pastor lança um projeto da igreja, não dá para fazer. Tudo vai ser aquele pessimismo. O pastor não tem recurso, o pastor não tem como alcançar. Eu vou dizer para os irmãos aqui, nós precisamos muito mais de coragem do que de recursos financeiros. Os recursos virão. Quem é que imaginou que aqui, neste lugar, em 5 dias, estaria edificado um templo? Mas nem eu. E quando o pastor Lucas me fez o convite, falou, perguntei como é que está aí a obra e tal, ele disse assim: não, tal dia vamos levantar as paredes, tal dia vamos pintar, tal dia vamos colocar telhado. Eu falei: ele está louco. Eu acho que ele se enganou, não é no mesmo mês, imagina. Ele está falando agosto, setembro, outubro. Irmãos, ele só perdeu para Neemias. Irmãos, homens de coragem, é assim que precisamos ter
nas nossas igrejas, na nossa denominação. Precisamos ter pastores com coragem, pastores que não voltam. Nós não somos daquele povo que retrocede. Irmãos, a coragem de Neemias era tamanha que ele precisou falar com o rei, pedir autorização. Ele precisou falar com governadores. Ele precisou lembrar que de onde ele estava até Jerusalém eram 1.600 quilômetros. Que jornada! E não tinha avião, e não tinha jatinho, não tinha helicóptero. Tinha um homem com coragem e disposto a servir a Deus e a servir aos seus irmãos. A distância, irmãos, ela fica cada vez mais curta quando alguém tem essa coragem e o povo e a igreja está junto com o seu pastor, cada vez mais junta, mais curta a distância. Mas diz o capítulo 2, verso 11, que ele chegou a Jerusalém. Aqui diz assim, olha, cheguei a Jerusalém. Cheguei. Esse cheguei aqui, irmãos, a Jerusalém, para mim foi assim um alívio que ele está dizendo aqui. Cheguei. Irmãos, que nós possamos dizer isso, chegamos. Se você olhar para alguns meses atrás, aqui parece que era só o concreto contrapiso. Vocês chegaram. E nós estamos congregando aqui num tempo maravilhoso como esse aqui. Neemias disse, cheguei. E ali ele ficou por 3 dias. Ele ficou, irmãos, meditando, descansando, pensando, planejando. E nós vamos planejar a obra do Senhor. Mas diz algo interessante aqui, pastor Lucas, irmãos aqui, que eu penso que os projetos que Deus coloca no nosso coração, muitas vezes é projeto para o pastor realizar. Muitas vezes é projeto para a igreja toda realizar. Muitas vezes é para o individual e muitas vezes é para o coletivo. Mas os projetos que o Senhor coloca no meu coração e no seu coração são projetos direcionados para nós. E não são todos os projetos que você pode e deve abrir para todas as pessoas. Irmãos, porque muitas vezes trabalha demais. Porque às vezes as opiniões são divergentes. E a coisa não vai acontecer. Nós reformamos nosso templo lá também, em Budas Artes. Fizemos ali uma comissão de 6 pessoas. É claro que se eu tivesse que consultar a cada membro da igreja, lá nós temos mais ou menos 80 pessoas que frequentam. Cada um ia querer que pintasse a parede de uma cor, aí ia virar um arco-íris a igreja. Não dá. Os projetos precisam ser compartilhados com as pessoas certas. Que o texto nos diz isso. Ele diz no verso 12 que então, verso 12, capítulo 2, então à noite me levantei e muitos homens. É isso não? Não é isso, irmão, que está no seu texto aí. E você acompanha comigo a tua Bíblia aberta. Leia o texto. Então à noite me levantei e uns poucos homens, selecionados homens, meia dúzia de homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava, nem nos animais ele confiou. Só levou um animal com ele. Vai sair falando. Irmãos, são projetos do Senhor para o nosso coração, que nós devemos saber a forma, a hora, o momento de realizá-los sem precipitação. E às vezes a gente quer fazer as coisas rápidas. O pessoal lá da igreja disse que eu nasci 3 meses, eu não sei porquê. Eu também cheguei lá e reformei tudo. Eu falei, vocês me convidaram já sabendo disso, porque o outro ministério foi assim. Então vocês não estão enganados não.
Reformamos a casa pastoral em 6 meses, fizemos lá o templo, estamos fazendo. Mas os projetos a gente aprende que não devem ser com precipitação. Irmãos, tem momentos sim que Deus vai falar com o seu pastor, vai falar só com ele. E tem momentos que o Senhor vai falar com você, irmão. Como é que o Senhor vai mostrar para a igreja? Tem momentos que você vai precisar chegar com toda a humildade para o seu pastor e dizer: pastor, o Senhor colocou algo no meu coração aqui, eu estou incomodado com isso, eu queria compartilhar com o Senhor. E se nós fizéssemos isso aqui? Se nós ao invés disso fizéssemos aquilo, compartilha com o teu pastor. Ele é um homem de Deus, vai saber te ouvir. Tem momentos que o pastor vai ter projeto de coração e vai ficar com ele. Um membro de uma igreja, ele disse para mim: não desce do outro, da outra. Ele disse: pastor, às vezes me parece que o senhor está 10 passos na frente da igreja. Que o senhor já vem assim com os projetos, o senhor coloca assim os projetos de uma forma tão clara para nós, para a gente fazer seguir. Eu falei: irmão, você está redondamente enganado. Muito enganado você está. Porque eu não estou a 10 passos da igreja, estou a 1000 passos da igreja. Porque se não der certo lá na frente, eles vão dizer assim: olha, não deu certo, porque o pastor Nivaldo não planejou. Nós precisamos sim estar 1000 passos na frente da igreja. Nós precisamos sim olhar lá na frente. Claro que nós não olhamos depois da curva. Nós não temos esse dom de olhar lá na frente depois da curva o que está acontecendo. Mas não consigo fazer isso. Mas nós temos algo sim. Nós somos homens separados para o ministério, o qual o Senhor nos capacita sim. O Senhor nos dá a unção dele sim, para que nós possamos conduzir a igreja dele, que é dele. Quando ele disse a Pedro: Pedro, se me amas, pastorei as minhas ovelhas. Se me amas, pastorei as minhas ovelhas. Por 3 vezes. O Senhor estava ali capacitando Pedro também. Pedro se tornaria o pastor Pedro. Leia as cartas de Pedro, leia Atos. E era a forma como aquele homem expôs o sermão, a forma que ele pregava. Irmãos, nós precisamos buscar isso, Senhor. Nós pastores precisamos sim estar a muitos passos à frente da nossa igreja. Mas pastores, irmãos aqui, não se enganem, porque para Neemias não foi necessário somente coragem. Coragem foi o que o levou a executar a sua missão. Mas eu digo para os irmãos que esse homem, além de coragem, também precisou enfrentar oposição externa e interna. Que triste isso, irmão. Porque você pensa que, ok, você não vai ser bem recebido ali, não vai ser bem recebido lá, e não vai ser... A gente até sabe disso. A gente já vai preparado para algumas coisas. Eu sou pastor ali da igreja, não sou de tempo integral, mas o meu ministério é integral. Entendeu isso? Não sou de tempo integral, tenho meu trabalho secular, mas o meu ministério é integral. Eu penso na igreja, eu vou para a igreja em todos os momentos. É as minhas outras atividades. Eu tenho uma outra profissão secular. E quando, irmãos, eu me apresento em alguns lugares como pastor, não sei se os pastores tiveram essa experiência já, as portas se fecham para nós. É tudo igual. É aquele que leva dentro da igreja, é aquele que engana a igreja, é aquele que não quer trabalhar e quer ser pastor. Quando eu me apresento como advogado, as portas se abrem. Quando nós viajamos para alguns lugares um pouco mais longe e dizem: qual a sua profissão? Eu tenho que dizer advogado. Porque se eu falar pastor, tem país que a gente não entra. Mas o pastor diz: não queremos. Eles acham que nós vamos para lá para convencer o povo a crer no Deus que nós cremos. Nós temos essas dificuldades. As situações externas
a oposição, as oposições, tanto externa quanto interna, elas aconteceram na vida de Neemias. Quando você olha para o capítulo 4, você vai para o verso 19, verso 20, você vê dois homens ali que zombaram e desprezaram, diz o verso 19 do capítulo 4, zombaram e desprezaram e disseram: que é isso que eles vão fazer? O que eles estão pensando em fazer aqui? Eles sabem o que eles querem. Eles querem se rebelar, se voltar contra o rei. Então, Neemias responde: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Irmãos, as dificuldades virão muitas aqui. Perguntei para o pastor Lucas: pastor, como é que é a receptividade aqui da região das pessoas? Os valorizados nos aceitam bem, mas virão pessoas que não irão gostar que existe uma igreja aqui cantando, louvando, pregando pela manhã, à noite, farão por onde as coisas não darem certo. Muitas e muitas igrejas têm seus vizinhos e famílias e pessoas que mais atrapalham a igreja do que ajudam, não dão um bom dia. Se você passar pela porta da casa deles, na vizinhança, dizer bom dia, ele vai: bom dia por quê? É mais ou menos assim. As situações externas, elas se achegarão. As dificuldades e as pressões externas também, pastor, aqui no seu ministério, nesta igreja. Mas eu penso que quando nós olhamos para o capítulo 6, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor realizou, capítulo 4, verso 6, diz assim: edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Irmãos, aquele homem venceu as dificuldades. Aquele homem, juntamente com a igreja, juntamente com aqueles que estavam com ele, ele chega a dizer agora: vencemos. O pastor, ele caminha ao lado das suas ovelhas. O pastor é aquele que manda fazer, aquele que está junto. Uma dos diferenciais que a igreja Ingu diz que, comparando algumas situações ali, nas reformas, e eu estou junto mesmo, levanto cedo, eu digo assim: os irmãos, cheguem cedo para tomar um café com o pastor. Depois do café nós vamos fazer uma obra aqui. Mas eu sou aquele que coloca a luva, coloca a roupa de ralo e vou trabalhar com os irmãos. Outros pastores que passaram por lá colocavam a cadeira aqui no canto, enquanto os irmãos trabalhavam, e diziam: eu sou pastor, eu não sujo as minhas mãos, eu vim aqui para pregar a palavra. Sim, claro, esse é o dever, sim. Mas eles diziam: olha, eu não vou pegar em lata de concreto, de cimento. Claro que não deixe seu pastor sobrecarregado, vem com ele. Seu pastor não é obrigado a fazer todas as coisas. Ele não é pintor, ele não é pedreiro, ele não é encanador, não é marceneiro. Ele vai te ajudar, ele vai estar com você, vai estar do seu lado. E quando as dificuldades chegar, pastor, faça como Neemias fez. Nós vemos que ele, no verso 9 do capítulo 4, ele foi orar ao seu Deus. Diz: nós fomos orar. As dificuldades chegaram, mas nós fomos orar. Irmãos, para piorar, Neemias teve que lidar também com uma situação muito complicada. Ele teve que lidar com a situação do medo também. Quando os povos ameaçaram que iriam partir em guerra e confronto contra eles, de novo ele se socorre a Deus. E agora Neemias, ele diz ao povo: olha, vamos estar preparados. Ferramenta em uma das mãos,
espada em outra. A igreja precisa estar preparada para as situações. E a história de Neemias vai se desenrolando e ela vai acontecendo. Mais um detalhe, pastor e pastores e igreja. Nós pastores, uma das coisas que nos incomoda muito é quando nós temos que dizer não. Quando nós temos que dizer não para os membros, não para um projeto, não para uma situação. Nós vemos aqui em Neemias dizendo não. Quando você chega ao capítulo 6, depois que aqueles homens tentaram de todas as formas persuadir Neemias a ter com eles, a estar com eles, então que ele fosse até lá, aceitasse o convite, fosse até lá para cear com eles, para estar com eles, nós vemos algo muito interessante aqui. Algumas vezes, diz verso 4, capítulo 6, 4 vezes eles enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta: não. Não. Verso 3 diz: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não posso parar, não posso descer. Irmãos, nós não podemos parar a obra do Senhor de forma alguma e por qualquer motivo. Obrigado, irmão. Pastor Lucas, o não vai ser necessário tantas vezes. O não é algo que nós não soa bem, mas o não ele é necessário, porque eu vejo, pastor, que esta grande obra que já começou, o irmão não pode parar essa grande obra por qualquer motivo, por qualquer situação. O não vai precisar acontecer. A lua de mel ela acaba. E as situações começam internas agora, como Neemias passou. Além das externas, ele começa a ter situações internas. E o grande momento, o momento que você vai precisar, então, dizer: não, eu não vou parar esta grande obra. Tentarão te vencer pelo medo. Tentaram te convencer por tantas formas e maneiras. Tentaram parar a obra dessa igreja, irmãos, por tantas formas e jeitos. Digam não. Nós não vamos parar. Nós vamos avançar. O diabo é sujo. E ele envia pessoas, como nós vemos no capítulo 6, alguém chegando para Neemias dizendo: olha, vamos para o templo, porque eles vão vir te matar. Vamos fugir daqui. E Neemias, ele tem uma convicção muito grande, ele tem um discernimento muito grande sobre as coisas. Ele diz: não é de Deus isso. E muitas vezes nós temos que fazer isso. Nós temos que colocar as coisas da forma que elas têm que ser. Discernimento, coragem, vencendo o medo, temos discernimento para conduzir o rebanho do Senhor. Irmãos, essa linda história de Neemias, ela vai terminar. Nós temos aqui mais de 6 capítulos. A história da reconstrução, a história de Neemias, da forma que se colocou sensível às necessidades do povo, a história da reconstrução, ela vai terminar. Nós vemos nesse tempo, o tempo da vitória, ele chegou. Nós vemos que a história ela teve um final. Nós vemos a forma que Deus abençoou o povo através da vida daquele homem. Eu tenho certeza que assim vai ser aqui. Eu tenho certeza que os povos aqui, os bairros ao lado, os vizinhos dessa igreja,
eles estarão aqui no verso 16 do capítulo 6. E sucedeu que, ouvindo todos os seus inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Irmãos, sabe o que eles reconheceram aqui? Reconheceram que o Deus de Neemias e daquele povo é o mesmo Deus que matou uma certa noite 185 mil soldados inimigos do povo, enviando um só anjo, sem usar uma só arma. Esse povo tremeu e temeu sim ao Deus de Neemias, entendendo que era impossível aos olhos deles que Neemias reconstruísse os muros, tapasse as fendas, as brechas, revitalizasse aquela cidade. Mas entenderam, viram com seus próprios olhos e precisaram reconhecer que o Deus de Neemias fez tudo aquilo. Irmãos, Deus não quer melhores homens em nossas igrejas. Deus quer melhores servos em nossas igrejas. Eu não consigo entender essa fórmula. Igreja cheia, igreja com muitas e muitas pessoas, com 2, 3 cultos, que é uma igreja abençoada. Então, às vezes as igrejas estão inchadas, e pessoas que frequentam os cultos e os templos apenas para um desencargo, para não ficar em casa. Eu fui à igreja, fiz a minha parte, eu paguei o dízimo. Pessoas que não entendem que precisam estar motivadas a servir a Cristo, entendendo as necessidades da igreja, do povo, entendendo que não basta ser melhores homens, mas precisam ser melhores servos. Deus nos abençoe. Abençoe os irmãos aqui. Que restaure tudo isso. Restaure o que precisa ser restaurado, pastor. Eu não sei. E sinceramente não sei, porque nós conversamos aqui à porta da igreja. Se tem algo, irmãos, para ser restaurado aqui nessa igreja, Ele fará. Pode ter certeza disso. Aquilo que precisa ser consertado, Ele vai consertar. Ele vai usar assim a vida do pastor Lucas, que foi colocado aqui nesse lugar, não pelos irmãos, mas por ele e pelo próprio Deus. Que as coisas não acontecem da forma que nós pensamos. E se for o tempo para essa igreja, para esse lugar, para essa cidade, o tempo da restauração e da reforma e transformação, irmãos, vai acontecer, em nome de Jesus vai acontecer. E eu quero dizer para você, faça parte disso, faça parte da reconstrução, faça parte da restauração, apoie seu pastor, apoie a sua igreja, envolva-se com os ministérios, envolva-se com essa igreja, se coloque um passo à frente, dizendo: pastor, o que você precisa de mim? O que você precisa que eu te ajude aqui? Irmão, não espera o pastor não espera ele chegar para você, não espera ter uma revelação, não espera o anjo descer do céu. Neemias não esperou isso. Ele viu a necessidade e ele foi fazer. Porque nós esperamos muitas vezes essas coisas fenomenais na nossa vida. Se o Senhor falar comigo assim muito claro, eu vou lá e faço. Então abre a tua Bíblia, o Senhor já falou com você. Está aqui, irmãos, está tudo aqui. As pessoas não gostam quando eu digo sobre profecia e revelação, da forma que eu penso. A gente não gosta. Eu disse assim na minha igreja: eu acredito sim em revelação, acredito em profecia. Só que eu acredito dessa forma. Se chegar para mim e dizer assim, e falar assim: Deus manda te dizer, eu falo amém. Livro e capítulo e versículo. Deus já me falou aqui. Ele vai usar pessoas, vai usar. Ele vai usar de outras formas, ele vai usar.
Mas irmão, não fique esperando nada não. Vá para casa, leia a Bíblia, faça um devocional, ore, dobra os seus joelhos, Deus vai falar com você sim, vai falar o seu coração sim. É isso que é crente, é isso que nós precisamos ser, é isso que é ser igreja, é isso que Deus espera de nós, é isso que essa comunidade aqui espera dessa igreja, seja relevante aqui. Irmãos, pensa comigo assim, se essa igreja fosse tirada daqui hoje, levada para outro lugar, qual seria o impacto para o bairro? Teria impacto. Se você quer responder assim, não teria muito, irmão, misericórdia. A igreja precisa fazer falta. Se a igreja fosse sacada daqui, que um dia nós não vamos estar com Cristo, a igreja não vai estar mais aqui na terra, não vai ter mais culto, não. Mas estou dizendo que se você fechasse as portas hoje e falasse assim, vamos, nossa comunidade aqui, nossa igreja, nossa congregação, nós vamos para Santos, plantar uma igreja lá e todo mundo para lá, e aqui cerrasse as portas, fechasse as portas, qual seria o impacto nessa rua, nesse bairro? Eu espero que você esteja respondendo, seria enorme, pastor, enorme, seria um prejuízo para o bairro, porque a igreja é assim. Então tenha coragem de trabalhar aqui, de lutar aqui, pregar o evangelho aqui ao lado do seu pastor. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te adorar nesta noite. Mais uma vez, ó Deus, diante do Senhor nós estamos, e na tua presença, Senhor, nós não queremos sair para lugar nenhum. Deus, eu quero rogar as tuas ricas bênçãos sobre esta igreja que um dia o Senhor plantou neste lugar, um dia que o Senhor tinha no seu coração que aqui teríamos uma igreja onde pregaria o Evangelho. Ó Deus, capacita os irmãos aqui, ó Deus, que congregam aqui. Ó Deus, me dê coragem para enfrentar os desafios. Ó Deus, muitas vezes será necessário, Deus, consertar algo que não foram eles que destruíram, como Neemias fez. Ele se colocou, Deus, diante do Senhor na qualidade de reconstrutor, de servo do Senhor, para reconstruir algo que ele não havia derrubado. Ó Deus, usa os irmãos aqui para consertar isso. Ó Deus, para que pessoas se acheguem a Cristo nesta igreja, pessoas reconheçam o seu pecado. Deus, são tantas coisas, ó Deus, que eles não tiveram parte no passado, mas que agora eles façam parte, ó Deus, do presente desse bairro aqui, da realidade dessas pessoas aqui. Deus, que eles sirvam o Senhor de coração aqui alegre. Deus, que o Senhor abençoe-os grandemente neste lugar. O pastor Lucas tem um ministério próspero aqui. Aqui, ó Deus, que for necessário reformar, reconstruir. Ó Deus, usa o teu servo aqui neste lugar. Deus, que as tuas bênçãos e ricas bênçãos recaiam sobre a vida dele diariamente, constantemente, e que jamais ele se afaste das tuas verdades. É minha oração a Deus, e eu oro assim e faço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.